Seja bem-vindo à terceira aula sobre imóveis rurais. Aqui serão abordados temas como avaliação e qualificação das propriedades. Ótima aula! O que considerar em uma avaliação de imóveis rurais? A avaliação de imóveis é realizada por um perito avaliador ou por um agrimensor, com o propósito de constatar o valor de uma propriedade. Existem 3 diferentes tipos de categorização no processo de avaliação. Categorização dos elementos da propriedade: benfeitorias, bens móveis, como animais, bovinos, suínos, etc. Terras, cultiváveis, cultiváveis somente em condições especiais e impróprias. Máquinas e equipamentos, fixados ou transferíveis, arado e colheitadeiras. Veículos, como tratores e caminhões. Recursos naturais, hídricos, minerais e florestais. Categorização da propriedade rural. Os imóveis podem ser diferenciados em 3 tipos de classificação: imóveis rurais, componente dos imóveis rurais, frutos e direitos. Portanto, dentro de cada classificação existem outras subdivisões. Dimensão: pequeno, até 4 módulos fiscais. Médio, de 4 a 15 módulos fiscais. Grande, superior a 15 módulos fiscais. Módulos fiscais é uma unidade de medida que pode variar de região para região. Exploração: classificado em não explorado, lazer ou turismo, agricultura, pecuária, silvicultura, agroindustrial e misto. Classificação dos componentes dos imóveis rurais: terras, benfeitorias, máquinas e equipamentos, fixos ou removíveis. Veículos, semoventes, recursos naturais. Direitos, ordenados em servidões, usufrutos, comodatos, etc. Frutos, são as rendas coletadas como aluguel, parcerias e arrendamento. Métodos de avaliação: Vistoria: conhecimento detalhado da área, como características físicas, estado de conservação e declarar que o imóvel realmente existe. Os recursos utilizados para apontar o valor de um imóvel, de seus direitos e frutos de acordo com a norma ABNT 14.653, um sistema comparativo de informações de mercado e método de capitalização de receita. Em relação ao sistema para indicar o gasto de uma propriedade, são recursos comparativo de despesa e sistema de estimação de custo. A NBR 14.653 define como partes constituintes e procedimentos de uma avaliação de imóveis rurais. Parte 1. Procedimentos gerais. Parte 2. Imóveis urbanos. Parte 3. Imóveis rurais. Parte 4. Empreendimentos. Parte 5. Máquinas. Equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Parte 6. Recursos naturais e ambientais. Parte 7. Patrimônios históricos. Passos de uma avaliação. Primeiro passo: definir a finalidade. É necessário estabelecer qual será a finalidade do laudo. Essa informação é importante para se definir a metodologia de avaliação. Segundo passo: solicitar toda a documentação. Terceiro passo: realizar a vistoria. Nesse momento, é importante que o perito avalie o imóvel por completo. Suas características físicas, construtivas, estado de conservação e seus aspectos topológicos. Também são analisados os maquinários, equipamentos e as atividades agropecuárias realizadas na propriedade. Quarto passo: escolher a metodologia de avaliação.
Para realizar a avaliação, é necessário escolher a metodologia adequada. Elas irão variar de acordo com a finalidade do laudo, identificado no passo 1. Seguindo a NBR 14.653 da ABNT, é possível utilizar os métodos: comparativo direto de dados de mercado, método involutivo, método da capitalização de renda, método evolutivo, método comparativo direto de custo. Quinto passo: especificação. Por fim, é preciso que o laudo seja fundamentado considerando seu caráter de precisão e avaliação. Quando se faz uma avaliação de uma fazenda, alguns pontos são importantes. Levando em consideração que a estrutura de construção, sede, casa de caseiros, não são os pontos que fazem muita diferença na avaliação. Os pontos a se considerar são os potenciais produtivos, respeitando as diferentes regiões. Por exemplo, quando se faz a avaliação de uma fazenda situada no Mato Grosso, leva-se em consideração quantas sacas de soja aquela fazenda tem potencial de produção. Já se considerarmos uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde a predominância é a pecuária, então a avaliação é sob a ótica da criação de gado. Voltando à análise da produção agrícola, importante a análise do tipo de cultura, se a cultura é permanente ou transitória. Por exemplo, uma cultura permanente são plantios que a mesma plantação pode produzir por vários anos. Podemos considerar o café como plantio permanente. Ao cultivar pés de café, a mesma plantação poderá produzir por vários anos. Já uma cultura transitória, podemos considerar uma plantação de milho como exemplo, onde o milho é plantado, colhido, e para ter uma nova plantação, precisa-se cultivar novamente desde o início, assim como a soja. Aqui se encerra a terceira aula sobre imóveis rurais. Lembre-se de baixar e compartilhar com os seus colegas. E existem muitas aulas com outros temas muito pertinentes à sua profissão corretor de imóveis. Aproveite, são produções que o Sistema Cofesse Cresce faz para você.